Dando seguimento à nossa apresentação de hoje, eu vou receber aqui o Marcelo Canal, que é presidente da Sociedade Brasileira de Mentoria Sistêmica. Marcelo, você me ouve bem? Você me ouve? Sim, ouço. E dois dos nossos consultores aqui do EMI, o Fernando Leite. Sim, estou ouvindo. E o José Nogueira. Nogueira, boa noite. Boa noite, estou ouvindo também. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom, bem. Explicar rapidinho o objetivo dessa última sessão do CIAB de 2020. Uma das vertentes de trabalho do EMI é justamente o aproveitamento da experiência acumulada por décadas de trabalho na indústria aeroespacial e também em outros setores, né, para que essa experiência não se perca, né? E como fazer isso, né? Então nós somos à busca de ferramentas, de metodologias para que isso aí fosse feito. E chegamos justamente ao processo da mentoria sistêmica. Então foi desenvolvido o que é chamado Talent Hub do EMI, né? Temos um grupo de mentores, assim, capacitados. E agora eu vou passar então a palavra ao Marcelo. Marcelo, eu vou pôr a apresentação na tela. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com o pessoal do IFRJ. Você vai me comandando as transições? Só um minutinho, por favor. Então, enquanto você vai postando... Se você quiser já ir se apresentando. Isso. Então, eu venho de uma história de desenvolvimento de pessoas dentro das organizações. Originalmente, minha carreira nasceu no Banco Mundial, em projetos de mudança de cultura, de negócios do Estado, setor siderúrgico, e logo entendi que decreto-lei e diretrizes não mudam comportamento na sociedade. Quem muda a sociedade é o profissional. O profissional que, ao organizar o seu conhecimento, é capaz de transformar a sua vida, e é o profissional que muda a sociedade. E eu passei a me dedicar a uma carreira de transformação de pessoas em organizações como a Natura. Trabalhei na área de identificação de perfil estratégico para mudanças do negócio. Então, o modelo do negócio precisa que tipo de perfil, que tipo de profissional, com que forma de organização de trabalho. Trabalhei na área de saúde, o Grupo São Luís, Hospital São Luís. Trabalhei no setor vestuário, a companhia Hering, indústria automobilística também. Enfim, tendo caminhado 35 anos na área de desenvolvimento de pessoas, eu passei a me dedicar à escola de formação de mentores. Mentoria é o nome que se dá no Ocidente para educação de adultos. Mentoria é um modelo de educação de adultos. Nós não temos faculdades de universidades, graduação e formação de profissionais na área de educação de adultos. A gente tem algum curso de pós-graduação em educação de adultos. A educação de adultos é trabalhada por associações internacionais de mentoria. E foi isso que nós trouxemos para o IMI, nessa tarefa de criar um Talent Hub. Com que objetivo? Primeiro, entender como funciona o setor de conhecimento do eixo do setor aeroespacial. Então, nós vimos nesse seminário que desde conhecimentos de infraestrutura, sistemas, processos, programas, estruturas, relações, conhecimento, como tudo isso é organizado no setor aeroespacial,
como no outro eixo o conhecimento se dá através da disponibilidade, da característica desse setor altamente especializada, com soluções altamente complexas, e o outro setor, o indivíduo, a pessoa, o profissional, como o conhecimento é agregado e é organizado ao longo da carreira. Então, o Talent Hub, no INI, tem essa incumbência, essa tarefa de organizar o setor de conhecimento do aeroespacial, entender como esse setor, integrar como esse setor tem esse expertise muito diversificado e disponibilizar isso para setores que também precisam de conhecimento de soluções de alto risco, de decisões complexas, que nasce e se forma no setor aeroespacial, e surpreendo vocês que esse conhecimento hoje é solicitado por outros setores de tal exigência. Vocês viram rapidamente como o conhecimento desse setor serviu à área de saúde, com respiradores, com IPIs. Então, como tornar esse conhecimento disponível para o setor industrial, da indústria, em vários setores. E quem faz isso? O homem, o profissional. Então, indivíduos, carreira, grupos, organizações, são os 3 eixos que caminham na estruturação do programa desse Talent Hub. Quer dizer, como que o IMI organiza esse time com esse banco de experts e disponibiliza isso, de alguma forma, para vários setores do mercado. Então, essa era a tarefa, essa era o desafio que a Sociedade Brasileira de Mentoria Sistêmica tinha de poder criar uma metodologia, uma abordagem para isso acontecer dentro do IMI. E é isso que a gente quer contar para vocês. Como hoje o Talent Hub do IMI está estruturado, atendendo mais esse serviço e essa atividade dentro do IMI. Imagina vocês que tudo isso nós desenvolvemos a partir do ano de 2019, mas com a chegada da Covid, nós ainda precisamos fazer toda a versão, toda a transformação desse programa em programa pela internet. Então, tudo que eu vou trazer para vocês, dentro desse trabalho, é um programa que é feito pela web. Então, isso facilita enormemente o IMI, com o Talent Hub, acessar uma diversidade enorme de profissionais em setores bastante distantes de São José. Muito bom. Marcelo, caso você queira, eu não sei se você está vendo a tela, mas ela já está sendo projetada na Perfeito. tela. Isso é um pouco essa introdução dessa imagem nossa aqui, né? Então, a mentoria sistêmica do Talent Hub, então, é uma grande oportunidade para desenvolvimento de pessoas, de profissionais, empresários, líderes, para transformar o seu conhecimento e potencializar os seus resultados, né? Nós seguimos uma certificação internacional do International Mentoring Association, que rigorosamente nos acompanha em todo o passo da formação, de maneira que o mentor do Talent Hub é um mentor certificado internacionalmente. E quais os benefícios que a mentoria traz, né? Direto, né? Quer dizer, qual o benefício direto que a mentoria traz? Então, a mentoria traz um benefício direto para o conhecimento do mentor. Então, um mentor, um profissional que tem uma experiência e que, através da mentoria, ele transforma a experiência num legado disponível
para ser levado avante. Mas quem recebe essa informação também é preparado, né? O mentorado também é preparado para receber essa informação. Quer dizer, aprender também se aprende, né? E então o mentorado, quando entra em contato com esse conteúdo, ele entra em contato com um conteúdo que não é uma simples aquisição de uma ferramenta ou de um conhecimento. É algo que o coloca em linha com o seu propósito de vida, de carreira. E então o mentorado aprende na medida que o que é trazido como conteúdo, como mentorado, é ligado ao propósito de vida do próprio mentorado. Então, é possível que um mentorado, para adquirir o domínio de um software, de um sistema, de uma ferramenta, isso feito à luz da mentoria, isso é feito de tal forma que o mentor entende com o mentorado como aquele conhecimento vai transformar a sua vida. Então, isso imediatamente faz com que a motivação para o aprender esteja no mentorado e é ele que passa a perseguir o trabalho. Claro que isso é feito por uma metodologia, né? Então, aí a outra situação é que todo esse processo está voltado para as organizações. Então, desde os indivíduos, os grupos e as estruturas organizacionais são atendidas por essa abordagem. Quer dizer, uma organização que está passando por uma fase de transformação e que ela precisa organizar o seu sucesso de resultados, disponibilizar isso, criar uma equipe que toma isso e leva a organização para a fase seguinte. Então, o consultor de desenvolvimento de negócios é parte desse banco de talentos que hoje está disponível dentro do Talent Hub. Ok, Luiz. Mas, falando assim, o que a gente poderia realmente chamar da mentoria, né? Quer dizer, o que é a mentoria, uma vez que a gente fala de um processo de educação de adultos? Educação de adultos é um processo que toma a experiência de cada um e a organiza de forma disponível, diferente de um professor que tem um conteúdo e ele precisa passar esse conteúdo para o aluno. Então, isso é feito dentro da mentoria sistêmica como a arte de estimular o desenvolvimento do propósito de vida de um indivíduo, de grupos e organizações. Então, você há de pensar, qual é a diferença da mentoria para um coaching, para um aconselhamento de carreira? Eu digo para você, a essência do trabalho da mentoria é a atividade que leva o profissional envolvido a buscar o seu propósito de vida, de trabalho. Falando de uma outra maneira, quando você atinge ou está a caminho do seu propósito, você está a caminho da sua realização, da sua felicidade. Mas isso é chamado de arte porque passa por um processo de amadurecimento de percepção. Então, isso... Mas é uma ciência, porque a mentoria sistêmica, ela segue passos pré-determinados, os 8 passos do método da mentoria, de tal forma que os passos vão sendo absorvidos e consolidados pelo mentorado ao longo do seu processo, né? Portanto, o programa é um programa que atende a exigências da certificação internacional, mas ele amplia os horizontes e integra o conhecimento e deixa o conhecimento disponível para o profissional que precisa. Tem um tema muito interessante que é pensado na mentoria, que é a mentoria originalmente nasceu como uma mentoria de um experiente sênior e disponibilizava a sua experiência para um profissional
menos experiente. Isso já não é mais assim. A mentoria é uma abordagem de um profissional que tem uma experiência, que a organiza e a disponibiliza para outro experiente, para outro profissional. Então, nós temos muito hoje o jovem que tem uma grande experiência na conectividade, no digital, e ele disponibiliza esse conhecimento para o sênior que está precisando rapidamente se conectar. Agora, por causa da pandemia, nós temos que acelerar esse processo de aquisição. Isso é chamado mentoria reversa, né? Mas, então, como tudo isso está se dando dentro do nosso Talent Hub? Então, o Talent Hub tem realmente esse papel de atuar no Instituto através dessa larga rede de colaboradores. Então, os associados do IMI se inscrevem no Talent Hub para ter a sua experiência organizada e disponibilizada de tal forma que o IMI consegue integrar conhecimentos em novas soluções e disponibilizar isso para o mercado em geral, né? Então, nesse sentido, acelera, né, a maturidade do profissional em relação à sua atividade, o conecta em relação ao seu propósito e o coloca no seu caminho de excelência, quer dizer, aquilo que na sua história é o seu maior expertise disponível. Isso a gente chama em mentoria de perfil Shaid, quer dizer, conhecimento, habilidades, atitude, a sua identidade profissional e a direção do seu propósito. Então, o ciclo de atividades do Shaid, né, de como é trabalhado o perfil do mentor, né, é estabelecer essa ligação entre experts e o mercado, apoiar o desenvolvimento desses comprometimentos em relação ao setor aeroespacial, acelerar a maturidade em relação aos seus resultados, promover esse conhecimento que agora, num grupo integrado, o IMI, com essa dimensão internacional, consegue estabelecer conexões para os grupos e para o seu próprio Talent Hub. Então, ele dá esse suporte às demandas e mudanças que o setor hoje está precisando e solicitando. Então, a gente pode olhar aqui, vamos falar, 9 tipos de programas de mentoria. Quando o profissional o Talent Hub atende 9 tipos de programas de mentoria. Vejam aqui no eixo, né, vertical, a gente pode olhar os níveis de responsabilidades. Você tem o expert, você tem, né, as equipes e você tem a organização. E no eixo horizontal, a fase do desenvolvimento que tanto o profissional e a organização se encontram. Ou seja, a fase da criação, a fase da expansão e a fase da perenidade. Dessa forma, o programa pode atender de uma forma cruzada tanto profissionais em fases de desenvolvimento, o início de carreira, a transformação da carreira, o auto-expert especialista, as equipes no seu trabalho de organização e a empresa na fase da criação, que a força do pioneiro, fundador ainda está muito presente, para a fase de expansão, que uma nova organização acontece dentro da estrutura, e os valores de perenidade. Né? Um dos temas essenciais desse programa é alinhar propósito de negócios
com propósitos profissionais. Propósitos profissionais se alinham a propósito de negócio, inclusive pelas atividades. Aqui tem atividades que estão mais ligadas ao tipo de propósito profissional, o que possibilita muita transição dentro da própria organização para aproximar o profissional do seu propósito. Todos esses programas estão hoje disponíveis no Talent Hub. Quer dizer, como o Talent Hub acolhe um profissional egresso, hoje, de transformação da carreira, e ele toma a sua experiência, reorganiza a sua experiência, identifica o propósito que ele quer seguir em relação à sua experiência, e ele, então, segue em direção a um novo propósito. E toda a fundamentação que ele precisa para fazer esse caminho. E, então, isso um pouco dos 9 programas que a gente tem hoje disponível. Aqui, uma imagem que sintetiza de uma forma bem evidente o grau de abrangência que você tem de um programa de aconselhamento de carreira para um programa de coach, para um programa de mentoria, né? Pensando no perfil Shaid. Então, é muito recorrente, é muito comum a gente falar do perfil Shah, que é o perfil de atendimento do trabalho do coach, né? O trabalho do coach é um trabalho, então, altamente voltado para conhecimento, habilidades e atitudes, e extremamente atrelado à realização de objetivos e metas. O coach ontológico, os objetivos e metas estão alinhados ao sentido de vida que o profissional quer dar à sua carreira. A busca de sucesso, de resultados, é a tarefa principal da atividade do coach. Sucesso profissional e resultados. O objetivo principal da mentoria é a busca de felicidade no trabalho. Quem busca felicidade atinge sucesso e resultado. Quem atinge sucesso e resultados não necessariamente atinge a felicidade. E essa possível defasagem, esse possível hiato que pode acontecer, pode gerar um esgotamento da busca de sucesso, de resultado, que não está autoalimentando o próprio profissional naquilo que ele mesmo está buscando para si e só está atingindo os resultados para a organização. Então, isso que é a perenidade, é integrar a busca de propósito individual aos propósitos da organização, né? Então, nós estamos aqui com a edição do novo grupo de formação de mentores para, através dos mentores do Talent Hub, né? Então, tendo olhado esse caminho, a gente percebe que o Talent Hub do IMI está se abrindo para atender, né, profissionais de atividades, de especialidades diversificadas dentro do próprio setor aeroespacial, né? Então, engenheiros, pesquisadores, professores, coaches, gestor de pessoas, área jurídica, área legal, quer dizer, todo o pessoal, né, é muito bem atendido pelo programa da mentoria, né? É um programa que pela própria nomenclatura, é um programa da prática, né? Então, é um programa que organiza a experiência, torna a experiência um conhecimento tácito, um conhecimento experimental,
que gera uma metodologia, uma abordagem de poder formar outras pessoas. Então, a mentoria nasce do conhecimento prático, tácito, e ele vai se tornando num conhecimento formal. Todo conhecimento formal nasceu assim, né? Então, é um programa 100% prático. Por quê? Porque o programa é feito através dos atendimentos, né? Então, o profissional que está em formação, ele aplica o método no mentorado, e é através dessa aplicação que ele se certifica como um mentor. Nós estamos pode ir, Luiz. Nós estamos nesse momento, então, criando o banco de cadastro de interesses de profissionais que queiram conhecer melhor e se aprofundar no programa de mentoria sistêmica do Talent Hub. Temos aqui um link para você, eventualmente, fazer o seu acesso e fazer solicitações, mas temos, sim, o link do CIAB e o contato no IMI, que é o lugar, né, a casa do programa. Nós temos aqui uma demonstração de uma aula vídeo, de uma aula prática, desenvolvida para empresários. Então, uma demonstração de uma aula conferência para empresários. Tem aqui o link, o Luiz vai deixar isso, e isso pode ser possível para que vocês possam ter um acesso prático ao tipo de aula que a gente está desenvolvendo. Nesse ponto, eu queria abrir um pouco para a gente ouvir um pouco do Nogueira, do Fernando, que são hoje os dois responsáveis pela organização dos programas que estão especialmente voltados para os experts do setor aeroespacial. Nogueira e o Fernando são partes integrantes de todo o Talent Hub, e eles estão no ar, Luiz? Sim, eu estou pondo eles aqui agora. Pronto. E aí, a gente abrir um pouco, né, Nogueira e Luiz, eventualmente alguma pergunta que a gente possa estar atendendo o pessoal. Ok. Vou falar um pouquinho da nossa experiência. Tá? Eu sou o Fernando Antônio Leite, e como membro do grupo de mentores sistêmicos constituído dentro do Instituto, do IMI, estivemos juntos, né, desde o início do programa de formação de mentores sistêmicos. Passamos por diversas fases do processo de formação, pautadas por reflexões, autoconhecimento, vivências práticas nas metodologias, como o Marcelo comentou, e instrumentos de mentoria sistêmica. Foi uma rica e transformadora experiência, voltada para aprender, escutar, sentir, perceber e tomar consciência da melhor forma de organizar e vivenciar a vida pessoal e profissional. O grupo formado está pronto para receber novos profissionais em processo de transição de carreira, líderes, empresários, interessados em receber a mentoria sistêmica como instrumento do olhar interior e organizar o desenvolvimento do seu conhecimento e a transferência de seu legado. Tá? Essa é a nossa percepção e a nossa experiência ao longo dessa nossa jornada. Portanto, quem quiser fazer uma pausa para pensar, refletir na sua vida e no seu propósito de vida e carreira, junte-se a nós. Venha para o Talent Hub do IMI. Era essa a minha
minha fala, dado, assim, de certa forma, um testemunho da experiência que nós vivemos ao longo desses meses. Muito bom. Ok, eu não sei, o nosso horário também está um pouco, né, já avançado, imagino, mas eu não poderia deixar de reforçar, né, e dizer também de toda essa experiência que o Fernando já falou muito sabiamente, né, e o Marcelo já colocou todo o sistema, mas só voltar um pouco ao que nos levou, né, ao encontro, né, da Sociedade Brasileira de Mentoria Sistêmica e a fazer, né, todo esse treinamento aí há mais de um ano, né, que nós estamos nessa jornada, tanto de aprendizado pessoal, interior, como também do olhar, né, para, de forma sistêmica, as pessoas, os negócios e as empresas. Essa necessidade, na realidade, ela veio de uma visão, assim, da necessidade de quem, por exemplo, já tem uma jornada, né, de grande experiência, de continuar o seu aprendizado. Porque vimos hoje, inclusive nas palestras de hoje, que as tecnologias avançaram, as coisas avançam, então precisávamos ter um caminhar contínuo de aprendizado. Isso para quê? Para nos preparar de uma forma melhor para passar a essas pessoas que estavam entrando no mercado. São pessoas novas, pessoas até que estão mudando de carreira, a gente pudesse, dentro do Talent Hub, fazer um trabalho um pouco melhor. Então, naquela época, buscávamos isso, né? O que podemos trazer, o que podemos nos desenvolver. Era uma necessidade interna do pessoal que já estava ali dentro do Talent Hub do EMI. E aí foi uma experiência excelente, porque além daquilo tudo que esperávamos, o trabalho da mentoria trouxe algo que foi muito além, ou seja, não só você ter a capacidade técnica de ensinar, né, a outras pessoas e passar o seu conhecimento, o seu legado, mas também de ver essas pessoas olhar também o seu propósito, né? Propósito de vida ligado e fazer essa junção, né, do que, tanto da parte técnica como da parte de propósito de vida. Então, essa foi a experiência aí que nós passamos, e eu convido também a todos, assim como o Fernando fez, que tiver essa vontade de experimentar, né, de passar também por essa jornada. Obrigado. Muito bom. Marcelo, você quer fazer mais alguma colocação? Não, eu acho que o que Fernando e Nogueira trouxeram como testemunho do nosso trabalho conjunto coroou a chave de ouro para esse trabalho, para esse processo, né? Então, o programa, que também está desenhado para atender empresários, nas suas diferentes fases de governança, e hoje, com a complexidade que o mundo se tornou com a pandemia, nós criamos toda essa versão de poder fazer esse trabalho pela internet, que facilita enormemente a agenda do pessoal, a não necessidade de deslocamento de equipes para esse trabalho e ter o acesso direto às organizações. Para os empresários, vale a pena lembrá-los de que a felicidade dá lucro. O custo hoje com saúde do funcionário mostra o quanto é rico e saudável que a organização hoje cuide da saúde do seu colaborador. As exigências hoje do home office, da pandemia, e nós ainda vivemos um processo de home office e não de smart office, né? Quer dizer, não temos o espaço inteligente da casa organizado para atender as crianças, o trabalho e os intervalos. Então, esse processo de trazer
essas preocupações de qualidade de vida para o colaborador, para que o colaborador possa tomar para si o propósito de levar a sua própria carreira, a sua própria experiência para frente, e fazemos isso como parceiros de propósito, né? Então, isso traz uma força extraordinária para dentro da organização, né? A ideia de que o funcionário é um parceiro de propósito, né? Eu acho que, Luiz, vamos deixar o nosso contato, né? Sim, disponível, e qualquer necessidade de um aprofundamento, e faça o contato com a gente, que a gente vai adorar contar para vocês de toda essa trajetória que a gente está fazendo juntos no MI. Para evitar que vocês tenham que pescar os links e os contatos na apresentação, nada impede que vocês façam isso, mas depois nós vamos pôr na descrição do vídeo aqueles links todos e os contatos. Tá bom? Marcelo, Nogueira, Fernando, muito obrigado. Deixa eu pedir que vocês permaneçam comigo no palco aqui, só para a gente encerrar junto o CIAB, né? Encerrando com chave de ouro, né? Eu gostaria de mais uma vez agradecer o apoio da Aerospace PR. Eu estou vendo o Fulvio aqui nos comentários. Também o Invoz, estou vendo o Kleber aqui nos comentários. Muito obrigado por todo o apoio. Queria fazer alguns agradecimentos nominais, sempre correndo o risco de ser injusto, né? Mas, assim, agradecer ao Roberto Cantinho, da direção do EMI também, que participou, deu sangue aqui na organização do evento. Agradecer ao nosso fundador, idealizador e incentivador, Paulo Gomes, né? E a todos os associados do EMI, né? Pelo engajamento, por todos os projetos que nós vamos realizar em 2021. E, enfim, e uma última observação que eu gostaria de fazer, que não fiz ainda hoje: nos nossos eventos presenciais, nós costumamos ter um ingresso solidário, em que os valores arrecadados são destinados ao GAC, uma entidade aqui de São José dos Campos que apoia o tratamento de crianças com câncer. Felizmente, nós não pudemos fazer o evento presencial, então eu incentivo a todos a buscarem, e nos nossos materiais de divulgação tem os links, fazer uma pequena contribuição para o GAC. Em nome do MI, eu me despeço de todos, já anunciando o próximo CIAB, o 4º CIAB, que deve acontecer no dia 20 de maio de 2021, no Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos, todos desde já convidados. Meu muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado a você.